Sua Excelência, o fato. Eumano Silva, o presidente da República, divulgou agora de manhã essa manhã mais um exame de coronavírus, né? E ele continua testando positivo. Parece que o Covid-19 chegou àquele corpinho ali, entrou, se sentiu à vontade e permaneceu. Eu não tenho notícia de ninguém que tenha feito, né, no espaço de 15 dias já, 3 exames positivos e que tenha dado o IgM positivo, ou seja, ele ainda está contaminando. E ainda estava contaminando as pessoas, né, que estariam perto dele no último domingo, quando ele foi para a frente do Palácio da Alvorada e fez aquela saudação à cloroquina, como se ele fosse Mufasa, o Rei Leão, né, erguendo a cloroquina e apresentando para as pessoas que tinham ido lá, sei lá, como se fosse um rebanho para saudá-lo. É possível isso, mano? É possível ter tantos exames favoráveis? E o que isso significa? Você acha que isso é uma jogada política? O fato é, o presidente da República apresentou um terceiro exame positivo para coronavírus. E aí? É crível que isso aconteça ou isso é uma jogada política? Olha, Lula, está muito difícil entender tudo isso, porque se a ideia do presidente é promover a cloroquina como medicamento eficaz para o tratamento da Covid-19, é um total fracasso. Porque ele já está acho que já tem quase 2 semanas que ele está com o vírus, se eu não estou enganado, é o terceiro teste que ele faz. Ele está esse tempo todo fazendo aparições com a cloroquina, defendendo, levantando como um troféu. Então, eu acho que, se é para propaganda, está errado. Se é estratégia política, só se for estratégia política do confronto com a realidade, do confronto com os fatos, o que não me surpreenderia, porque tem sido assim a trajetória política do presidente Jair Bolsonaro. Então, como estratégia política, eu acho que ela é lamentável se for uma estratégia política, aparentemente e como propaganda é um fracasso. O presidente continua doente, segundo os resultados dos exames que ele apresenta, até nisso sempre fica um pouco de dúvida, porque ele escondia a verdade, depois começa a falar, então fica difícil saber. Então a gente fica falando muito em cima de hipótese. De qualquer maneira, todo o comportamento do presidente nesse período da pandemia, especificamente nas últimas semanas, que nós estamos tratando aqui agora, é lamentável porque ele confronta a realidade. Isso deixa a população completamente sem saber o que fazer. Você tem o presidente, chefe máximo da nação, que eles votaram acreditando que era uma pessoa que poderia melhorar o país. Aí a pessoa vem e começa a discordar de tudo que se imagina em relação à saúde. Estamos especificamente falando da saúde, né? Que é por causa da questão dele estar com o coronavírus, segundo foi testado aí pela terceira vez. Exatamente. Exatamente, mano. É isso que foi afirmado por ele. O fato é esse, mas ele dá margem a várias leituras. Um outro fato. Isso é um fato e um efeméride, ocorrida ontem. Marco Maciel fez 80 anos. Marco Maciel está vivo, mas Marco Maciel está ausente. Ausente em razão do mal de Alzheimer. Marco Maciel, há cerca de 6 anos, né, mais ou menos, ele começou a apagar a memória e hoje Marco Maciel, infelizmente, porque ainda tinha muito a contribuir com a cena política, Marco Maciel não está mais apto a participar do debate e convalesce em casa desse mal que faz com que a memória se ausente. Mas, Eumano, em algumas conversas políticas ontem,
né, com pessoas mais à esquerda, com pessoas mais à direita, com jornalistas e com pessoas do debate político, da cena política, eu comentei sobre o fato da falta que faz o Marco Maciel no debate, pelo que ele representava. E houve concordâncias e discordâncias, algumas mais civilizadas, outras menos civilizadas. E justamente ontem, quando aconteceu um fato simbólico na política, né, esse fato simbólico na política, ontem, foi a aprovação, né, da emenda constitucional que coloca o Fundeb, constitucionaliza o Fundeb, eterniza o Fundeb, que é o Fundo para o Desenvolvimento da Educação Básica, ou seja, dá dinheiro, né, e viabiliza uma política educacional pública para o ensino básico. O Fundeb foi criado no governo do presidente Lula, em 2007, o ministro era o Fernando Haddad. O Fundeb se revelou, ao longo dos anos, né, uma das maiores políticas de educação pública do país e viabilizou a melhoria salarial dos professores do ensino básico, né, da educação básica, né, nos municípios e nos estados que têm escolas de educação básica, que é, na verdade, uma função primordial, constitucional dos municípios. O atual governo, né, Jair Bolsonaro, quis extinguir o Fundeb, não conseguiu. Depois quis associar a verba do Fundeb, que é de 155 bilhões de reais, a dinheiro de hoje, arrecadados nos estados e municípios, e em cima dos quais o governo, pela lei anterior, teria que fazer um aporte de 10%, né, ele propôs que 20% desses recursos fossem destinados ao programa que ele quer travestir de novo, né, que é nada mais, nada menos que o Bolsa Família, que ele quer chamar de Renda Brasil. Né? Não conseguiu também. Por quê? Porque a esquerda, em razão de ser a autora do projeto, tá, a esquerda abraçou o Fundeb, negociou com partidos e políticos de centro e de centro-direita, como o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, a relatora, né, da proposta, que é a professora Dorinha, que é do DEM do Tocantins, e eles aprovaram ontem algo que é melhor ainda, porque obriga a União a aplicar 23% além daquilo que foi arrecadado por estados e municípios e jogar isso no salário, para pagamento de salário de professores. E a gente sabe que o fundamental é você dar salário aos professores. Ou seja, o que aconteceu ontem com o Fundeb, que vai ser votado agora no Senado, mas não há um cenário de derrota para isso, foi a vitória de uma boa ideia, a vitória de um bom projeto, mas, sobretudo, a vitória da política, a vitória da conversação, da negociação. E por isso que eu falei em Marco Maciel. Marco Maciel foi um político que você conheceu muito bem, né? Eu até brincava com você que não via ninguém, né, que conseguisse nas redações ter tantas conversas e durante tanto tempo com Marco Maciel, nem mesmo eu, que tinha uma relação afetiva ali com o personagem, né? Mas você acha então que isso é a mostra de que é possível haver um resgate pela política? Olha, Lula, acho muito feliz essa sua lembrança do Marco Maciel, que é vice-presidente da República, senador, governador de Pernambuco, presidente da Câmara. E é um personagem, eu costumo dizer que o DEM, eu já falei isso para você outras vezes, o DEM tem direito de se chamar democratas. O DEM nasceu de uma dissidência do PDS, da ditadura, para apoiar a democracia. E o DEM teve, ao longo desse período, esse comportamento de defesa da democracia. E o Marco Maciel era a melhor, a imagem maior disso era o Marco Maciel, que tinha um projeto republicano para reforma política no Brasil,
É um projeto que não andou, até porque, normalmente, esse projeto sempre empaca nos interesses individuais, de personagens, de partidos, alguns projetos políticos. E o Marco Maciel, nesses momentos de grande crise, ele sempre foi uma voz a ser ouvida. Eu tive realmente sorte, ele me recebeu muitas vezes, dezenas de vezes, eu conversei muito com ele, cheguei a fazer algum perfil dele, e ele se destacava exatamente por ele ver a grandeza na política e dele ver na saída política a melhor maneira para construir consensos e o país avançar. E ele foi esse personagem que ajudou na transição fortemente, na transição da ditadura para a democracia, para lembrar que o principal documento assinado da Aliança Democrática foi assinada por ele e por Aureliano Chaves, que era o vice-presidente do João Figueiredo, vice-presidente da República, e pelo MDB assinaram o Dr. Ulisses Guimarães e o Tancredo Neves. Então, o Marco Maciel é um personagem muito importante. E em relação ao que aconteceu ontem do Fundeb, sim, esse era o Marco Maciel, por acaso, até foi ministro da Educação, né? Então, essa era uma área em que ele fazia muitos discursos também. Então, o que aconteceu ontem no Fundeb tem um pouco a cara dele, tanto por essa questão de ter sido ministro da Educação, mas principalmente por sair daí, por ter sido feita aí uma negociação política como há muito tempo não se via, uma negociação dentro do Congresso. Exatamente, uma costura política, né? Uma costura política, e veja que o Bolsonaro, desde o início, essa área de educação, ele demonstrou que ele não tinha, que ele tinha um certo desprezo até por essa área. O próprio perfil dos ministros, se havia alguma dúvida, a presença do Abraham Weintraub por mais de um ano naquele ministério, com aquele comportamento absolutamente inadequado, aquilo é uma prova de que o Bolsonaro não tem nenhum zelo, nenhuma preocupação com a educação dos brasileiros. Diferente do Rodrigo Maia, que sempre parece se preocupar, pelo menos nos discursos dele, com essa questão do futuro, talvez por ele ser pai de filho pequeno, sempre se preocupar com o futuro das crianças, com o futuro do país. E acho que é isso em torno do Rodrigo Maia que ele conseguiu costurar ontem. E aí, talvez uma consequência, uma observação para a gente olhar um pouco para frente, ontem mostrou que o Centrão pode servir para segurar o impeachment do Bolsonaro. Mas o Centrão não serve para apoiar a pauta do Bolsonaro no Congresso. Essa pauta no Congresso, ela não é do Bolsonaro, nunca foi. Assim como... Sim, pode falar. Pois não. Não, perfeito. Eu queria que você concluísse o raciocínio, porque eu vou dar um exemplo prático disso. A reforma tributária. Porque eu acho que é isso. O fato é a reforma tributária agora, e aí você fala, o Bolsonaro não pode, não mostra que não tem condições, né, ou seja, pode sobreviver, mas não governar com as suas ideias, ou com ideias que ele vem a ter, porque ele não apresentou nenhuma, e projetos, né? Vamos entrar falando, então, da questão da reforma tributária. Pois é, a reforma tributária é um outro exemplo, assim, de como o governo não sabe fazer política. Desde o ano passado, a relação do governo com o Congresso foi sempre muito difícil, particularmente do Paulo Guedes com o Congresso, muito difícil. Logo na chegada, ele já fez um episódio, ele demonstrou que ele não conhecia os mecanismos, que ele não conhecia mecanismos de funcionamento do orçamento da União, e ele não soube, durante esse período todo, ele nunca se mostrou, ele nunca foi o agente de uma negociação. Joga lá uma proposta, fica lá os líderes do governo ali tentando emplacar, logo se forma uma maioria política entre Centrão, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, um pouco com uma parte da esquerda também, se cria ali uma maioria, e assim aconteceu com a reforma da Previdência, por exemplo. Agora, o Paulo Guedes, ele não tem essa liderança, e ele agora, qual a explicação para o governo mandar, e só mandar agora, essa reforma tributária? E se tem no Congresso, tanto no Senado como na Câmara, propostas maduras, que já estão sendo discutidas há algumas décadas. Tem uma proposta do ex-deputado Luiz Carlos Rauli, que até hoje está lá no Congresso, batalhando por ela, acho que está no Senado, se não me engano, que tem a participação dele, a da Câmara é do Bernardo. Então, essas são propostas que todo mundo já sabe o que tem que fazer. O governo não está trazendo nada de novo, e o que ele trouxe, pelo pouco que eu vi sobre essa reforma tributária, é que ela é pequena, fatiada, e, ao mesmo tempo, ela aprofunda algumas desigualdades. E outra coisa sobre a reforma tributária, isso que eu aprendi com o Everardo Maciel. Nenhum governo federal gosta de fazer reforma tributária, porque reforma tributária pode
perder dinheiro. O governo federal faz reforma tributária para ganhar dinheiro. E o governo está demonstrando isso agora. Eles estão tentando tirar dinheiro, pelo que eu vi, da classe média, das empresas também, que há um aumento de uma parcela das empresas. Então, eu acho que nesse episódio nós vamos ver, mais uma vez, o governo não fazendo política, o Congresso conseguindo criar alguns consensos, coisa que se deu tanto na questão da Previdência quanto das primeiras medidas já da pandemia. E aí, Lula, eu acho que, para a gente observar, eu acho que sai um Congresso, você tem mais condições do que eu, queria até saber sua opinião, que Congresso que sai da pandemia. Veja que nós vamos estar, digamos que a pandemia arrefeça mais ao final do ano, vamos torcer para que isso aconteça. No início do ano que vem, nós temos as eleições para a presidência da Câmara e do Senado. Os presidentes da Câmara e do Senado não podem se reeleger nos atuais mandatos, a menos que haja uma mudança na regra, que é muito difícil. Seria um casuísmo, mais um casuísmo. Qual o Congresso que sai dessa pandemia? Porque eu percebo que durante a pandemia, o Congresso governou em vários momentos. Em vários momentos, as soluções, a busca de receitas, o aumento até dos R$600 mensais para a população, tudo isso, o Congresso que participou, o Congresso que fez. Qual o Congresso que você acha que sai dessa pandemia e olhando, queria saber sua opinião sobre as eleições para a presidência da Câmara e do Senado em fevereiro do ano que vem? Ótimo, meu mano. Darei. Deixa eu falar brevemente sobre a reforma tributária enviada pelo governo, que é o nada, e vai a lugar nenhum. Você pontuou de maneira correta. Essa reforma, o Everardo Maciel sempre disse que não haverá reforma tributária no Brasil sem que haja uma nova Constituinte. Por quê? Porque para haver reforma tributária, é necessário que alguém abra mão de alguma coisa em algum lugar. A gente está falando de estados, municípios e União. Ninguém quer perder dinheiro, sobretudo enquanto é poder, enquanto é governo, enquanto é incumbente. Se o estado de São Paulo sozinho é capaz de inviabilizar uma reforma tributária, porque o Estado de São Paulo, para que uma reforma tributária seja justa e na repactuação dos tributos e na redistribuição dos impostos, São Paulo tem que perder, né? E nunca a bancada paulista admitirá que São Paulo tem que perder. E contra isso ela se alia a outros estados produtores, como Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que sozinhos, né, integram, tirando o Paraná aí no caso, né, são as três maiores bancadas do Congresso, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Então, é inviável. E aí, quando alguma coisa é benéfica para, por exemplo, Norte e Nordeste, em redistribuição de tributos, políticas tributárias que sejam estruturantes para a questão produtiva, para a redistribuição da produção, aí São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro é contra. Então, reforma tributária, ela só será feita, de fato, profunda, né, quando houver uma repactuação, né, da federação. E aí a gente volta, de novo, a Marco Maciel, que foi o parlamentar que, desde a promulgação da Constituição, dizia é preciso repactuar, né, a federação, é preciso rever a federação em razão da forma como as coisas foram colocadas na Constituição, né, a redistribuição tributária. Outra coisa, a reforma o que o governo enviou é pouco, é ruim, são impostos regressivos, ou seja, tributam os mais pobres e beneficiam os mais ricos. Né? Para você ter uma ideia, Há quanto tempo nós discutimos exatamente nesses termos esse assunto, nós que acompanhamos aqui o Congresso? Exatamente. Os impostos 25, 30 anos, irmão. 30 anos que se discute isso. A mesma exatamente. Então, o que o governo mandou é regressivo, ou seja, vai tributar os mais pobres e vai beneficiar os mais ricos. Não tributa, ao contrário, reduz a tributação dos bancos, né? E pior, mantém, né, essa coisa indecente
que são as isenções fiscais para igrejas, né? E aí não estamos falando, Igreja Católica se beneficia disso, mas é mínimo. Aí o benefício na veia é para as igrejas evangélicas neopentecostais, que são negócios, né? E são negócios que têm bancada no Congresso, têm deputados e senadores. Tanto que ontem houve uma reunião da bancada evangélica com o relator da reforma tributária na Câmara, que é o deputado Aguinaldo Nogueira, né, aonde os evangélicos, os deputados evangélicos estão querendo a manutenção de todas as isenções que os beneficiam, né? Aliás, e aí voltando a falar, você tem a proposta do Aguinaldo Nogueira, que é a proposta, que é a evolução da proposta do deputado Baleia Rossi, ele que apresentou essa proposta, o Aguinaldo Nogueira é o relator, né, e é a proposta originalmente colocada pelo Bernard Api, que foi assessor do Ministério da Fazenda nos governos do PT, mas que apresentou essa proposta, que está lá em debate, a pedido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ou seja, é uma costura, ela também, essa reforma que está na Câmara, que é uma reforma maior, é uma reforma mais inclusiva, é uma reforma com impostos progressivos, ou seja, quanto mais rico, mais paga, quanto maior a empresa, mais paga, e que tributa o credo, ou seja, tributa igrejas, né? E que aumenta a tributação sobre o sistema financeiro. É uma boa proposta. E tem a proposta do Senado, como você falou, que tem origem, né, naquilo que o deputado Luiz Carlos Rauli, que foi um deputado que não se reelegeu em 2018, mas que ficou 20 anos no Congresso costurando essa proposta e conseguiu que ela fosse apadrinhada pelos senadores por causa da relação pessoal dele com Davi Alcolumbre, e essa proposta está hoje sendo negociada pelo senador Anastasia, que é um homem de espírito público, né? Você pode concordar ou discordar, né, do conjunto de ideias dele, mas ele tem espírito público, né? Então, mano, essa é inacreditável, né, que a gente esteja falando, como você disse, há 30 anos na necessidade de uma reforma tributária e que o Congresso não consiga tocar isso para frente. Sobre o futuro do Congresso, eu não acho que o Congresso vá reabrir para sessões normais antes do fim do ano. Aliás, eu digo para você que isso é uma certeza. O Congresso, o Parlamento descobriu as sessões virtuais, que são funcionais, ele tem conseguido funcionar com ela. Isso vai permitir que o parlamentar fique mais tempo no seu estado, isso vai ser o motor do segundo semestre. Os parlamentares vão descobrir que podem estar mais tempo nos seus estados, e ficarão. A atividade de lobby, que é um dos carros-chefes da consultoria em Brasília, a atividade de lobby, estamos falando aqui do lobby como ele deve existir, né? Do lobby tradicional, do lobby legal, e não há nenhum demérito, né, em se fazer lobby. O lobby é você fazer com que a sua ideia seja ouvida pelas instituições devidas e lutar pelos valores, por aquilo que você acha que tem que ser. Mas a atividade de lobby vai ter que mudar, né? Alguns chamam de relações institucionais, relações governamentais. Isso nada mais é que aquele bando de gente que povoa o parlamento e que está querendo ser ouvido, está querendo apresentar uma ideia, está querendo aprovar um projeto, está querendo algum benefício para o seu setor, seja na área sindical, seja na área empresarial, seja na área industrial, seja na área de serviços, o que seja entre funcionários públicos. Vai fazer com que o parlamentar passe a adotar isso aqui que nós estamos fazendo. As audiências virtuais, elas são funcionais. As comissões temáticas do Congresso vão passar a adotar
como regra, as sessões virtuais. Isso vai baratear o custo do Congresso. Isso vai obrigar os gabinetes, que são superpovoados por funcionários que, às vezes, não têm uma orientação sobre o que fazer, mas vai transformar os gabinetes numa unidade de produção de conhecimento, de legislação, de estudos. Isso pode ser muito saudável. Eu acho que esse efeito colateral do isolamento, esse efeito colateral da quarentena, pode ser muito benéfico para a atividade legislativa, mano. Então, isso na questão do funcionamento do Parlamento, da Câmara e do Senado. E aí, deixa eu vir agora, eu sempre disse, e dizia isso desde janeiro de 2019, desde janeiro de 2019, quando começamos a conversar, eu estive em algumas conversas para a formação dessa mesa, né, da Câmara dos Deputados, quando o Rodrigo Maia disputou mais um mandato para presidente da Câmara, e eu ponderava com ele, olha só, o cenário que me perturba não é os dos 2 primeiros anos do Bolsonaro na presidência. Primeiro, porque eu tenho certeza que dará errado, né? Segundo, é que o Bolsonaro não consegue governar. Terceiro, é que as outras instituições, ou seja, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, vão ter que ocupar um espaço muito maior do que elas ocupam na rotina, no dia a dia do país. Tudo isso aconteceu. Mas eu dizia, o que me preocupa são os 2 últimos anos. Por quê? Porque os 2 últimos anos, 2021 e 2022, porque não haverá possibilidade de Rodrigo Maia ser reeleito, e espero que não tenha. Não pode haver uma alteração na Constituição e no regimento das casas que permita essas reeleições sucessivas. Isso não deve acontecer, é errado que isso aconteça, né? Agora, o parlamento tem que fabricar lideranças, né? E ele não fabricou. O Rodrigo Maia se converteu, amadureceu, né, como liderança no exercício dos seus mandatos de presidente da Câmara. E hoje ele é uma personalidade muito mais ampla do que era quando se elegeu para o mandato tampão, né, para ocupar a vaga do facínora Eduardo Cunha, que está na cadeia, aonde sempre deveria ter estado, né? Então, eu, assim, espero que não se mexa na legislação, mas o parlamento tem que criar esses personagens. Hoje eu não vejo no horizonte, só um minuto que eu passo para você. Não vejo no horizonte. Na Câmara, ninguém com essa capacidade de negociação que ele tem. Já no Senado, eu vejo uma personalidade como o próprio Anastasia, que eu falei aqui, o Tasso Gereissati, né, o Randolph Rodrigues, com a cabeça mais de esquerda. Dentro do PT, você tem cabeças excelentes e pessoas que conversam com todas as áreas, como Jacques Wagner, Humberto Costa, entendeu? Então, aí eu vejo um problema menor, né? Agora, no Supremo, nós teremos uma personalidade diferente, que é o Fux, que vai assumir agora em setembro. O Toffoli errou muito, mas cometeu muitos acertos nas costuras que fez, né? E eu temo que o Fux, né, tenda a errar mais do que o Toffoli. O Fux surpreende mais, né, vamos dizer, com as decisões dele. O Toffoli um pouco mais previsível. O Toffoli teve essa iniciativa que repercutiu, que teve complicada, que foi esse inquérito aí das fake news, mas que ao mesmo tempo
está servindo para colocar as coisas no lugar também, mas foi um projeto complicado que enfrentou resistência, um inquérito que enfrentou resistência mesmo dentro do Supremo. Agora, Lula, voltando ali à Câmara, a minha impressão é que há uma costura do Rodrigo Maia com a centro-esquerda e até com a esquerda, com partidos como o PCdoB, com o próprio PT, e essa aprovação do Fundeb ontem, acho que é um resultado disso, que o Fundeb é uma pauta da esquerda, como você colocou desde o início. Então, ao que parece, olhando hoje, se ficar algo mais consolidado, que já se vinha desenhando do ano passado, eu não sei se é isso exatamente, mas é essa aproximação entre o Rodrigo Maia e a esquerda, essa esquerda que dialoga, que conversa, e que essa esquerda parlamentar, que tradicionalmente, se pegarmos desde os bons tempos da Constituinte, em que havia esse diálogo entre uma parte da esquerda, entre o centro, uma parte da direita, mais uma vez citando Marco Maciel. Então, isso do PCdoB, passando até pelo próprio PT, durante a Constituinte, em vários momentos, essa aproximação, eu tenho a impressão de que a pauta que foi aprovada, que está sendo tocada e que tem mais a cara do Congresso do que do Executivo durante a pandemia, eu tenho a impressão que daí pode sair algo político que tenha um rumo, porque não faz sentido, por exemplo, vamos para um personagem que eu conheço muito pouco, Arthur Maia, que é um dos nomes fortes do Centrão. Arthur Lira, eu também confundi o nome do Aguinaldo. Eu falei Aguinaldo Nogueira, que é um jornalista. É Aguinaldo Ribeiro. Tá? Aguinaldo Ribeiro, é verdade. Estamos trocando os sobrenomes. Pois é. O Arthur Lira, filho de Benedito Lira, né? O deputado Arthur Lira, ontem recuou, ele tinha uma postura diferente em relação ao Fundeb, recuou, e esses personagens dessa costura que vem sendo tratada dentro do Congresso, não me parece que ele que saiu derrotado, por exemplo, continue. Assim, eu acho que isso o enfraquece para o futuro. Acho que enfraquece nas pretensões dele de ser, por exemplo, o sucessor do Rodrigo Maia. Eu posso estar enganado, eu não tenho conversado com essas pessoas na Câmara. Mas eu tenho a impressão que se consolida aos poucos dentro da Câmara uma centro-direita até a centro-esquerda, até a parte da esquerda, que eu acho que isso pode ter algum resultado dentro da política, que é o tema principal nosso aqui do programa de hoje, né? Exatamente. Não, maravilha. Mano, já estouramos o tempo. Eu vou fazer um comentário rapidinho e você entra dizendo o que você acha. Filha do general Braga Neto, contratada na Agência Nacional de Saúde, no Rio de Janeiro, com autorização da Casa Civil, que é comandada pelo general Braga Neto, né? Nepotismo claro, clássico e escrachado. Isso não deve vigorar. O que você acha sobre isso? Mamata, né? Mais um exemplo. Os militares já vinham ocupando os cargos eles próprios, mais de 8 mil na esplanada, e agora eles também começam a ocupar os cargos com parentes. Acho que o general Braga Neto sai menor desse episódio e faria muito bem se desistisse da ideia de emplacar, de colocar a filha na ANS. Acho que ele deveria desistir, acho que essa moça não deveria assumir esse cargo. Maravilha. Eumano, muito obrigado. Tivemos uma audiência ainda maior que na última sexta-feira. Esse é o 5º programa, Sua Excelência, o Fato. Se você gostou, vem aqui na página do YouTube, inscreva-se, né, no canal, você será avisado. Muito obrigado pela audiência. E quero te falar, Eumano, estamos ao vivo também, a partir de hoje, foi um teste que eu fiz e deu certo, pelo Facebook. Tá? Na minha página pessoal, ali no Facebook. Eu vou tentar ver se depois eu limpo a sua. Né? Muito obrigado e até logo, até sexta-feira, às 11 horas. Obrigado, Lula. Obrigado a vocês que estão com a gente. Um abraço. Até a próxima.